campanha do Curitiba. O time que foi menos derrotado no campeonato. O time com melhor rendimento fora de casa. Jogos com o Couto lotado e jogos com o Couto super lotado. O Coxa encarou todos os favoritos de igual para igual. Ah, se tivesse saído gol lá naquele lance. Vamos falar sobre o Curitiba no Brasileirão de 1998. Salve, salve, torcida Coxa Branca, estamos de volta, sejam bem-vindos, torcedores do Curitiba, os inscritos dos Helênicos aqui no YouTube. Chegou o dia, vocês pedirem e a gente está atendendo. O programa com o tema mais solicitado aqui entre os inscritos, a campanha do Coxa no Brasileiro de 98. Um time que disputou a ponta de cima da tabela, ficou marcado por obter os seus grandes resultados fora de casa, encantou a torcida Coxa Branca e fez ela sonhar alto. Feliz da vida! Nas ruas da cidade, a camisa alviverde é exibida com orgulho e até um certo exagero. Com duas camisas, mostra aí de baixo. Então, a partir de agora, nós vamos viajar pelo ano de 1998. O técnico do Curitiba para essa temporada era o Valdir Espinosa, e ele tinha esse time base para a disputa do Brasileirão. O goleiro Regis, várias vezes campeão pelo Paraná Clube. Reginaldo Araújo, lateral direito que se profissionalizou no Curitiba. Gelson Baresi, que carregava o apelido do craque italiano, no seu currículo vários títulos pelo Flamengo, Cruzeiro. Flávio, zagueiro, revelação da base coxa. Rubem Júnior, bom lateral emprestado pelo Palmeiras. Strui, volante paraguaio raçudo, que veio ao Coxa por indicação do Carpegiani. Luiz Carlos, zagueiro do Mojimirim, que no Coxa virou meio campo. Sandoval, experiente meia, emprestado pelo São Paulo, no Curitiba recebeu o apelido de Motorzinho. João Santos, outro experiente meia, com passagem em vários clubes. Simval, centroavante revelado pela Portuguesa, estava no futebol da Suíça quando o Curitiba adquiriu seu passe. Macedo, campeoníssimo pelo São Paulo, chega no Curitiba para ser o homem-gol desse time. Kleber Arado, ídolo da torcida Coxa Branca, volta para defender o Alviverde. O campeonato de 1998 foi disputado por 24 clubes. Nessa época não se usava o sistema de pontos corridos. Na primeira fase, todos jogavam contra todos, em turno único, e os 8 melhores iam para a fase seguinte, a chamada fase do mata-mata. Então, vamos para a campanha. Primeira rodada, o Campeonato Brasileiro de 1998 começa para o Curitiba com a disputa de um clássico Atletiba, jogado no Pinheirão. Os gols saem no segundo tempo, o Atlético abre 2-0 no marcador, mas o Curitiba vai buscar o empate. Macedo diminuiu aos 37 e Simval marcou no apagar das luzes aos 48 do segundo tempo, 2-2 o placar final. O que acabara de entrar diminui para o Curitiba. A torcida volta a ter esperanças. Quando tudo já parecia perdido, Simval empata no último minuto. Festa alviverde no Pinheirão. Após a primeira rodada, a torcida do Coxa recebe uma notícia nada agradável. O atacante Kleber, que tinha jogado muito bem pelo Curitiba no ano de 1997, e naquele momento jogava no futebol da Espanha, anunciou um acerto com o Atlético Paranaense. O clube espanhol Mérida, detentor dos direitos do jogador, estava fundado em dívidas. O passe do jogador, que a essa altura nem salário estava recebendo lá na Espanha, havia se tornado garantia de dívidas. De férias no Brasil e sem saber como proceder, Kleber foi procurado pelos dirigentes do rival. Estes garantiam que sabiam como burlar essa situação. Assim, os advogados do Clube da Baixada conseguiram uma liminar na Justiça do Trabalho em favor de Kleber para que ele pudesse defender o rival. Essa notícia desagrada a nossa torcida. Afinal, o Kleber já tinha uma relação, uma história com a torcida do Curitiba. Bom, daqui a pouco essa situação ela vai tomar rumos diferentes, nós já vamos falar sobre isso. Na segunda rodada, o Curitiba recebe o Flamengo no estádio Couto Pereira. No primeiro tempo, o jogo ficou empatado, 1-1, gol de Brandão. É o Curitiba. A cobrança da falta. Bora desviada.
Flamengo tinha Romário, e o baixinho fazia a diferença. Olha o Romário, bonito, Romário experimenta! Gol! Terceira rodada, o Curitiba vai ao estádio do Canindé para enfrentar a Portuguesa. A Lusa sai na frente, mas o Coxa empata no segundo tempo. Claudinho deixa tudo igual, 1-1. Claudinho recebe na entrada da área, gira e manda no ângulo. Placa final, Portuguesa. Ele podia ter deixado para fazer esse gol contra a Portuguesa num outro jogo, né? Mais para frente, né? E durante essa semana, uma reviravolta na história do Kleber com o Atlético Paranaense. Antes de fazer a sua estreia pelo rival, dirigentes do Coxa entram em contato com o Kleber e aconselham o jogador a deixar o Atlético e vir para o Curitiba. O atacante abandona a concentração do rival e fecha com o Coxa. Nós conversamos com o Kleber e ele contou essa história com detalhes pra gente. Roda aí. Falando aqui com o pessoal do Grupo Helênicos, um grande abraço para todos vocês, para toda a torcida Coxa Branca. E sei que vocês estão fazendo essa matéria aí sobre o time de 98 do Campeonato Brasileiro, sobre a campanha, né? Uma campanha vitoriosa. Mas o que eu quero falar aqui de 98 é sobre aquela situação do meu sequestro do Atlético, né? Que o Atlético conseguisse uma ação na justiça, né? Na Justiça do Trabalho, para que eu pudesse disputar o campeonato. E foi o que aconteceu. Essa ação na Justiça do Trabalho, movida pelos advogados do Atlético, na ocasião, proporcionou que eu pudesse ter a oportunidade de assinar com algum clube. Como eles representavam o Atlético naquela oportunidade, assinei com o Atlético e me apresentei. De certa forma, foi um baque, né, para a maioria dos torcedores do Coxa, que naquela oportunidade, até mesmo o meu desejo era vir para o Coxa, acabei caindo no Atlético, né. Nesse momento, onde ainda meu documento não havia chego, através do Roberto Silva, que é o supervisor da época do Curitiba, que tinha trabalhado comigo no Mogi, me perguntou sobre a possibilidade de eu ir para o Curitiba. Eu falei, olha, seria um sonho, né? E foi o que aconteceu. Depois de uma semana, conseguiram adquirir o meu passe junto à Espanha, né? Junto ao Mérida, lá no caso da Federação Espanhola. Eu já estava no hotel com a roupa do Atlético. E aí foi onde que bolamos o plano do sequestro, né? Então o pessoal falou, ó, vamos fazer o seguinte. Quando apagar as luzes aí do hotel, deu meia-noite, nós apagaram as luzes, saí nas pontinhas dos pés, desci na porta do hotel, ali no centro, né? Onde o Atlético concentrava. Tinha um carro me esperando, com um diretor e um segurança do Curitiba, na época o Marcos Broto, grande amigo. Entrei no carro e dali nunca mais o Atlético teve notícia minha, né? Eu saí e até falei para alguns torcedores na época que... E um dia eu disse para um atleticano, falei, meu amigo, eu vou resumir bem simples aí. No hino de vocês, existe uma estrofe que diz assim, a camisa rubro-negra só se veste por amor. Então, meu amigo, isso não cabia para mim. O meu amor é verde e branco, jamais seria vermelho e preto. E graças a Deus tive uma história boa no Curitiba. Sou um torcedor de carteirinha. Então é isso aí. Meu coração é verde e branco. Não adianta. Valeu, moçada. E a história foi essa. Valeu, um grande abraço a todos vocês aí do Helênicos e a toda a torcida Coxa Branca. Beijão no coração de todos. Valeu, moçada. A partir daí, um verdadeiro atletiba jurídico é travado. O imbróglio levou semanas para ser resolvido. Assim, o Kleber só vai poder estrear muitas rodadas depois. O campeonato tem sequência, o Curitiba empata 2 jogos dentro de casa, 0-0 com o Corinthians e 2-2 com a Ponte Preta. Assim, o Curitiba termina a 5ª rodada com apenas 4 pontos na 18ª colocação. 6ª rodada, o Curitiba vai a Bragança Paulista, interior de São Paulo. Curitiba sai perdendo para o Bragantino, 1-0, mas está na hora das coisas começar a mudar. No segundo tempo, o Curitiba vira o jogo, 2-1 para nós. Aí Luiz Carlos chuta, o goleiro Emerson solta e Macedo empata, 1-1. No finzinho do jogo, Claudinho decide para o Coritiba. Final, Bragantino 1, Coritiba 2. 8ª rodada, boa vitória do Coxa contra o Goiás no Couto, 2-0, gols de Simval e Rubem Júnior. Ele a boa jogada no primeiro gol, mostrando habilidade e visão de jogo para deixar Simval livre na cara do gol. No começo do segundo tempo, lá estava ele, de novo no apoio, com velocidade. Rubem Júnior se livrou da marcação e acertou um belo chute cruzado. Bonito gol de Rubens Júnior, o melhor do jogo. Em seguida, o Curitiba sai para um rápido giro pelo Nordeste para enfrentar o América em Natal e o Vitória em Salvador. E o Coxa volta com 6 pontos na bagagem. Troca passes Ian, Reginaldo. Márcio, boa bola na frente. Macedo vai pintar o gol. Tá na rede. Gol do Curitiba. Macedo encobrindo o goleiro Sérgio. Ian.
Viu a subida do Rubens Júnior lá pela esquerda, vai dando um trabalhão pro Dadico. Rubens Júnior ganhou a frente, atrás pro Simval. Tá na rede. Gol do Coritiba, Simval, número 9. O Macedo se lançar pro Simval, agora sim. Tem condições do Simval. Sérgio fez que ia, não foi, Simval bateu. Tá na rede. Gol do Coritiba. Essa sequência de bons resultados coloca o Coritiba na parte de cima da tabela. Essa altura, o Coritiba está na 7ª colocação. Na 12ª rodada, o Coritiba enfrentou o Cruzeiro no Mineirão e perdeu o Luiz Carlos logo no começo do jogo por expulsão. Assim, o Coritiba não se encontra mais na partida e sofre sua pior derrota no campeonato, 4-0 para o Cruzeiro. Fábio Júnior faz boa jogada, veja, dribla 2 adversários e bate 4-0. O Cruzeiro é o 13º colocado e o Coritiba é o 8º. Mas se recupera na rodada seguinte. 13º jogo, o Coritiba vai a Campinas enfrentar o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. No domingo pela manhã, algumas horas antes da partida, uma surpresa. O técnico Valdir Espinosa avisa o presidente João Jacomel que não vai mais continuar no Coritiba, pois recebera uma proposta irrecusável do Botafogo do Rio. Jacomel resolve dispensar os serviços do treinador Espinosa ali mesmo, naquele momento. Leomir Souza assume o comando técnico para essa partida e o Coritiba vence o jogo, 1-0, gol de Brandão. Em Campinas, o Coritiba vence o Guarani. Simval toca e Brandão faz o gol do jogo. 1-0 para o Coritiba, 8º na tabela. 14º jogo, o Coritiba recebe o Paraná Clube no Couto Pereira. O time da Vila Capanema estava nas últimas colocações no campeonato, mas deu muito trabalho. 3-2 para o Coritiba foi o placar final. Aos 19 minutos, João Santos usou a cabeça para fazer a festa da torcida alviverde. Coritiba 1-0. Aos 19 minutos, Márcio Goiano cobrou mais um escanteio. A bola sobrou para Simval, que aumentou para 2-0. O jogo era lá e cá. A bola cruzada na área passou por Brandão e sobrou para Macedo, que encheu o pé. Foi o 6º gol de Macedo no campeonato. Festa alviverde no Alto da Glória. Esse jogo marca a estreia de Dario Pereira como novo técnico do Coritiba. Tá chegando. O time do Coritiba não se entregou, lutou até o final. 15º jogo, o Coritiba vai se mantendo entre os 8 classificados e agora recebe o Santos, vice-líder do campeonato, no Couto Pereira. O Santos sai na frente, 1-0, gol do Viola, mas o Coritiba vai em busca do empate. E consegue um belo chute rasteiro de fora da área do capitão Gelson Baresi. Final 1-1. Está fechado aqui atrás, 1-0 tá bom, jogando no contragolpe, Macedo. Tá aí Baresi, bateu Zete! Gol do Coritiba! Zagueirão raçudo fez um partidaço no primeiro tempo e joga bem de novo na fase complementar. Gelson Baresi, 35 do segundo tempo, de fora da grande área, uma bola rasteira ao Zete. Caiu um bocadinho. Em seguida, o Coxa tem pela frente 3 jogos fora de casa. 16º jogo, o Coritiba vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo do craque Bebeto. Os cariocas saem na frente, mas o Coritiba vai para a virada no segundo tempo. Final 3-2 para o Coritiba. O Coritiba reage. Jogada pela esquerda de Rubens Júnior. Macedo é quem faz o cruzamento e Simval empata. 1-1. Segundo tempo, virada Coxa Branca no Caio Martins. Aos 3 minutos, gol de Macedo. Coritiba 2-1. Aos 21 minutos, o gol mais bonito do jogo. Jogada individual de Célio Lúcio e uma bomba de fora da área. Coritiba 3-1. 17º jogo, Coritiba vai a Porto Alegre enfrentar o Grêmio no Estádio Olímpico. Detalhe, nessa partida, Kleber é finalmente liberado pela CBF e pode defender o Coritiba. Novamente, o Coritiba sai atrás do marcador, o Grêmio faz 1-0 numa bobeada do Gelson Baresi. Mas no segundo tempo, João Santos empata o jogo, 1-1. Aqui atrás, pro Strowey. Macedo. A finta na marcação, boa bola enfiada, João Santos bateu, é gol! Gol do Coritiba! João Santos, camisa 10, empata o jogo a 5 do segundo tempo.
No fim do jogo, o árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira arruma um pênalti pro Grêmio. Tinga, botou na frente, foi pro chão e é pênalti! Pênalti marcado pelo árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira sobre Paulo César Tinga. Mas Regis faz a defesa, final foi 1-1. Rodrigo Mendes posicionado para cobrança, perna esquerda, bateu, defendeu Regis pela linha de fundo. 18º jogo, Curitiba permanece no Rio Grande do Sul, vai até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude. Outra boa apresentação do Curitiba, outra vitória, 2-1 lá em Caxias, com gols de Macedo e de Luiz Carlos. Mas na primeira chance que tem, Macedo não perdoa. Cruzamento de Rubens Júnior, 8º gol de Macedo no campeonato, aos 6 minutos. No segundo tempo, Curitiba aumenta a bela cobrança de Luiz Carlos, 2-0. 19º jogo, o Coxa recebe o São Paulo no Couto Pereira. A diretoria alviverde resolve fazer uma promoção para lotar o Couto. Mulheres e crianças entram de graça. Deu certo, a torcida lotou o Couto. Como lotou? Quem diga que esse possa ter sido o jogo com maior presença de público em toda a história do estádio Couto Pereira. Torcedores que frequentam o Couto há anos relatam que jamais viram o estádio daquela forma como naquela tarde. Porém, infelizmente isso não foi confirmado de maneira oficial. O diretor de Relações Públicas na época do Curitiba era o Marcos Broto. Foi ele que bolou a promoção para lotar o Couto Pereira. A gente conversou com o Broto essa semana e ele gravou um depoimento. Roda aí. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês novamente através do convite do Guilherme do Helênicos. O Guilherme me chamou nessa situação agora para contar sobre um dos mais lindos espetáculos que o Alto da Glória já teve em toda a sua história. E a ideia surgiu, naquela época eu era vice-presidente de Relações Públicas do Curitiba, e o próximo jogo seria com São Paulo e logo em seguida com o Palmeiras. Eu era o responsável pelas ideias malucas aí de torcida e fazer festa, essa coisa nada toda. Tive a ideia de fazer essa promoção. Chegamos ao consenso que seria uma coisa muito legal, encher o estádio, ter o apoio da torcida, a energia da torcida. Foi incrível. Eu tenho certeza absoluta que muita gente tem lindas lembranças dessa tarde, que para mim, eu tenho certeza absoluta que foi a maior lotação que o estádio Couto Pereira já teve em toda a sua história. Tinha 80 mil pessoas dentro e fora do estádio. Os quarteirões em volta do estádio estavam completamente lotados. Não tinha como passar de carro. O estádio dentro lotado. Um frenesi, uma loucura total. E a gente teve que ir para as rádios e pedir para o torcedor não ir mais para o estádio. O presidente Jacó já falando nas rádios, o pessoal não venha para o estádio, que vai ser uma loucura, não tem como entrar todo mundo. E o que eu tenho para falar é que durante esse tempo que eu tive no Curitiba foi um dos momentos mais emocionantes dessa minha passagem pelo nosso amado Curitiba. Valeu, pessoal. Grande abraço, saudações alviverdes e fiquem bem. Arquibancadas superlotadas, mas dentro de campo o Curitiba leva um susto. França faz 1-0 pro São Paulo. Belete achou bem Serginho, chegou pro cruzamento, por trás da zaga, o toque! O Curitiba não se abala. Ainda no primeiro tempo, uma grande tabelinha entre João Santos e Sandoval e o Curitiba deixa tudo igual, 1-1. O Curitiba insistiu pelo meio até acertar. Aos 38 minutos, João Santos enganou a defesa do São Paulo. Com um toque de calcanhar, deixou o Sandoval na área para empatar o jogo. 1-1. No segundo tempo, o Curitiba parte para virada. Logo aos 12 minutos, o Paraguai Strui faz o segundo gol do Curitiba e a torcida enlouquece. O Curitiba chegando pela direita, com o Márcio Goiano saindo um pouco mais pela direita para fazer a jogada. Olha o Simval, arrumou na direita. No bate-rebate, João Santos errou da bola. Simval na dividida, chutou, explodiu em cima da defesa. Olha a chegada de trás do Strui, driblou o zagueiro, vai bater, golaço! Gol do Curitiba! Strui, o Paraguai, uma bomba no canto direito de Rogério, veja outra vez. A vitória por 2-1 deixa o Curitiba perto da vaga para a segunda fase. O torcedor do Curitiba comemora mais uma vitória e o time confirma a melhor campanha desde que foi campeão em 85. Estamos praticamente, acho, classificados, mas a gente quer mais, quer chegar numa posição muito boa.
fase, né? Eu acho que ainda falta uma vitória para estarmos seguros. Mas o Curitiba está muito aceso, está vibrante. Eu acho que está merecendo estar entre os 8. 20º jogo, o Curitiba vai até a capital paulista para enfrentar o Palmeiras, o líder do campeonato. O Curitiba não se intimida e parte para cima do Palmeiras. Sandoval, num belo chute de fora da área, faz 1-0 para o Curitiba. A vítima desta vez é o Palmeiras. Sandoval aproveita o rebote e faz 1-0. No início do segundo tempo, o Palmeiras chegou ao empate com o gol do Alex. No começo do segundo tempo, o jogo se equilibra. Paulo Nunes cruza da direita e a bola sobra para Alex marcar. 1-1. Mas o Coxa queria sair do Parque Antártica naquela noite com os 3 pontos. Em uma bola levantada na área, Kleber sobe mais alto que a zaga do Palmeiras e manda pro gol. 2-1 pro Curitiba. Num lance confuso, Kleber faz 2-1. Jorge Luiz ainda tentou evitar, mas a bola entrou. Assim, o Curitiba termina essa rodada na liderança do campeonato, junto com o Palmeiras. 21º jogo, o Curitiba recebe o Atlético Mineiro no Couto, novamente com boa presença de público. A torcida se agita, o coração bate ainda mais forte. Nos vestiários, tem início um outro ritual. Todo mundo aí já, não? Saiu para fazer a defesa. Olha o escanteio. A bola tirada de cabeça, vai sobrar para Flávio, arrumou. Kleber, olha o gol. Gol do Curitiba, Kleber de perna esquerda, a bola bateu no poste e foi pro fundo da rede. A 6 minutos de jogo do primeiro tempo, Kleber faz. Curitiba 1-0 para o Atlético Mineiro. Kleber, veja outra vez, batendo de primeira, é goleador. Na segunda etapa, o Galo consegue o gol de empate. 1-1 foi o placar final. E o Coxa permanece entre os primeiros. 22º jogo, Curitiba vai até São Januário enfrentar o Vasco, atual campeão da Libertadores. O Curitiba tem alguns desfalques para essa partida. Barés, Strui e João Santos, todos suspensos pelo cartão amarelo. Apesar do belo gol de Brandão para o Curitiba. 4 minutos do segundo tempo, Brandão, que tinha acabado de entrar, chuta de fora da área. Vasco 1, Curitiba também 1. O Alviverde acaba colhendo um revés lá no Rio de Janeiro. 3-1 pro Vasco foi o placar final. 23º jogo, última rodada da fase de classificação. A essa altura, o Curitiba já tem vaga garantida para a segunda fase. Mas terminar entre os 4 primeiros pode significar uma vantagem lá para a fase seguinte. E o Coxa vence os gaúchos, 1-0, gol de João Santos. Começo do segundo tempo, Kleber recebe, dá para João Santos, que engana o zagueiro e chuta cruzado. 1-0 Curitiba. Termina assim a fase de classificação na 3ª posição, atrás somente do Corinthians, que tinha um incentivo de um grupo financeiro, e atrás também do Palmeiras da Parmalat. O adversário do Coxa na segunda fase, na fase do mata-mata, é a Portuguesa, clube que terminou a fase de classificação em 6º lugar. O regulamento previa ser necessário até 3 jogos. Assim, o primeiro jogo é marcado para o estádio do Canindé e os outros 2 pelo fato do Coxa ter a melhor campanha no Couto Pereira. Primeiro jogo do mata-mata. Com boa presença da torcida do Curitiba lá no estádio da Portuguesa, o Coxa sai na frente, 1-0, gol do Macedo. Depois, Kleber tocou de cabeça, Emerson falhou e Macedo abriu o placar. Curitiba 1-0. Daí pra frente, inexplicavelmente, o Curitiba sofre um apagão. Só o time da Portuguesa jogam. E eles chegam ao placar de 3-1, que pra falar a verdade ficou barato. No banquete português, Leandro virou garçom para Evandro. Mas ele desperdiçou as iguarias portuguesas e a partida ficou no 3-1. Bom, agora o Coxa tem 2 jogos no Couto Pereira para tentar mudar essa história. No segundo jogo, com quase 40 mil torcedores no Couto, foi praticamente ataque contra a defesa. O Curitiba martelou a defesa da Portuguesa durante os 90 minutos. Mas o goleiro Fabiano, da Portuguesa, muito inspirado, não deixou a bola passar e o jogo acabou terminando 0-0. Restava para o Curitiba a 3ª e última partida. Novamente, no Couto Pereira lotado, e para classificar, o Curitiba precisa de uma vitória com 2 gols de diferença. Empurrado pela massa, o Coxa vai com tudo pra frente. João Santos, de cabeça, abre o marcador pro Curitiba aos 15 minutos, 1-0. Mas aos 15 minutos, Rubens Júnior passa pela defesa e cruza. João Santos entra de cabeça e faz 1-0 Curitiba. Ainda no primeiro tempo, o Coxa tem mais 2 boas chances para ampliar o marcador.
Primeiro com o Luiz Carlos cobrando falta, a bola passa raspando o travessão. E com o Kleber, no fim da primeira etapa, ele rouba a bola da zaga da Portuguesa e fulmina a meta adversária. Infelizmente a bola bate no travessão e caprichosamente não entra. Agora o Coxa tem 45 minutos para tentar fazer o segundo gol. O técnico Dario Pereira vai para cima da Portuguesa, coloca no time Reginaldo Araújo, Claudinho e Brandão. Tanto insistir, o Coxa chega no segundo gol, aos 32 minutos com Gelson Baresi. Vergonha. É vergonhoso o que o seu Lúcio de Souza Mendonça fez. Reginaldo Araújo, caprichando o cruzamento, o toque de cabeça! Coxa! Na marca de 32! O cruzamento perfeito do Reginaldo Araújo! Aos 37 minutos, o Coxa tem a grande chance de abrir 3-0 no marcador, mas Claudinho desperdiça. Claudinho. Macedo, se tocando, Brandão é bom, hein? Tenta, Brandão. Espertíssimo, Claudinho! É pra fazer! Claudinho! Ainda Claudinho, sobrou, brigou! Quem não faz? Inverteram-se as posições no jogo e o time de Candinho, em 5 minutos, acabou com a alegria do dono da casa. Primeiro César de cabeça. E a 1 minuto do final, Ailton, que tinha acabado de entrar, mandou a bomba no ângulo. 2-2. Explode a festa da Portuguesa. Desespero do torcedor do Curitiba, que viu a próxima fase de muito perto e deixou escapar. 2-2 foi o placar final. Quando o árbitro apita o fim do jogo, a torcida alviverde reconhece a luta do time dentro de campo e principalmente a grande campanha realizada. Kleber. E final de jogo. 2 Curitiba, 2 Portuguesa. Classificada a Portuguesa para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Na fase semifinal, a Portuguesa enfrentou o Cruzeiro e foi eliminada. Bom, acho que deu para chegar à conclusão que esse time do Curitiba, treinado pelo Valdir Espinosa, depois pelo Dario Pereira, se comportava melhor quando jogava fora de casa, com a defesa bem postada, os contra-ataques bem armados pelo João Santos e pelo Sandoval, aproveitando sempre a velocidade do Rubem Júnior, a finalização do Simval, do Macedo, do Kleber. Desse jeito o Curitiba conseguiu uma campanha muito boa fora de casa. Para vocês verem, das 11 vitórias que o Curitiba conquistou nesse campeonato, 7 foram fora de casa, apenas 4 no Couto Pereira. Assim, o Curitiba, ao lado do Corinthians, foi o melhor visitante do campeonato. Por algum motivo, essa força toda não era verificada nos jogos dentro do Couto Pereira. Uma pena, porque se assim fosse, o Curitiba teria grandes chances de levantar esse campeonato. No balanço final foram 26 jogos, 11 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. O time que menos perdeu, como a gente já falou. E uma curiosidade, o Curitiba só perdeu jogos arbitrados pelo Sidraque Marinho e pelo Paulo César de Oliveira. O ataque do Coxa marcou 35 gols, a defesa sofreu 31, uma das menos vazadas do campeonato. Uma outra curiosidade, na primeira fase, por 2 vezes, o Curitiba permaneceu 9 jogos invictos. E o mais importante, para o ano seguinte, para o ano de 1999, a base desse time foi mantida. Sem dúvida, esse é um fator muito positivo. Mas isso é assunto para um próximo programa que a gente ainda vai gravar lá na frente. Então é isso aí, pessoal. Essa é a história do Curitiba no Campeonato Brasileiro de 1998. Com certeza, agora vocês puderam saber um pouco mais sobre essa campanha. Quem gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você quiser deixar algum comentário, é só usar a barra aqui embaixo. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima!